Olá, a redução da maioridade penal está sendo discutida aqui no Senado Federal. A Comissão de Constituição e Justiça vem realizando audiências públicas, convidando representantes da sociedade para discutir o tema com os senadores. Há também a participação dos internautas. Os eventos estão sendo cobertos pelo E-Cidadania, que permite ao internauta fazer suas sugestões e suas perguntas. Nós conversamos agora sobre o tema com a senadora Ana Amélia. Senadora, obrigada pela sua presença. Vamos começar perguntando, a senhora é favorável ou contrária à medida de redução da maioridade penal? Eu sou favorável nos critérios que nós temos e a realidade brasileira hoje. Não apenas da violência, mas sobre a questão da responsabilidade do menor. Nós temos internautas, a gente conversava antes da gravação, muitos internautas falaram um argumento que a senhora também compartilha dele, que é, se o menor pode votar, pode casar, pode trabalhar... Tem filhos, pode ter filhos, está tendo filhos também, está tendo filhos. Na verdade, hoje é bom esclarecer. A minha visão sobre esse tema é que a maioridade penal, para o Brasil, o limite deveria ser os 16 anos. Porque eu tomo como referência e base que hoje a legislação brasileira dá a este jovem de 16 anos, coloca na mão dele uma arma muito poderosa, que se chama título de eleitor. Essa é uma arma muito poderosa que pode mudar o destino do país. Essa arma pode mexer, tirar, colocar um líder político ou numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, Câmara Federal ou Senado Federal, ou num governo ou numa prefeitura, na presidência da República. E esse poder é dado pelo título de eleitor. Ora, se ele está habilitado a ter esta arma poderosa na mão, que se chama título de eleitor, para uma democracia, é bom que se ressalte, ele está também qualificado para saber e distinguir a hora que ele está cometendo um crime que saca de uma arma verdadeira, eu fiz apenas uma simbologia, e mata uma pessoa. Então, para ter um tênis de marca ou simplesmente por uma questão de ciúme da namorada, ele sabe bem o que está fazendo. Então, é nessa medida que eu defendo a redução para 16 anos. A senhora acha que essa redução vai prejudicar menores de 16 anos que passam a ser assediados pelo crime organizado, que procura se esconder atrás dessa impunidade do menor de idade? Essa questão de fato é colocada. Agora, se o Estado brasileiro não está sendo eficiente em evitar que isso aconteça, a sociedade vai continuar ficando refém de menores cada vez mais violentos, porque não há, eu penso, uma colaboração das famílias, num diálogo maior entre os menores. E você vê hoje um grande número de adolescentes engravidando, sejam de pais adolescentes, mães adolescentes, e vai gerando filhos também da mesma forma, sem referências afetivas e familiares. Então, isso tudo contribui exatamente para esse, eu diria, desamor e esse estado de desamparo que o jovem se sente hoje. E nós estamos banalizando também, eu acho que o jovem está muito, é o jovem do shopping center, é o jovem do consumismo, é o jovem que para ter um tênis de marca, para ter um celular, ele é capaz de matar, ele mata para ter isso, ou seja, porque o valor para ele do celular e do tênis é maior, este bem material, do que a própria vida humana, que ele tira de um jovem que está com esse bem que ele está cobiçando. Então, nós temos aqui que inverter um pouco também essa questão dessa hipervalorização desse consumismo desenfreado que acaba gerando também, de alguma forma, a própria violência. E aí o caminho, nesse caso, seria? Nós temos que, aí, em várias ações, muito se fala, distribuição de renda. Veja só, todos os programas sociais que o governo está fazendo, se esse argumento valesse, estaríamos dizendo que eles foram ineficazes. O governo está fazendo uma parte substancial com Bolsa Família, dando apoio ao jovem, criando aí a universidade, o ProUni, criando programas de profissionalização, o Pronatec, criando as condições para o acesso dos jovens à escola pública, né, que não precisa ser paga. Ora, se esses mecanismos estão sendo criados, você tem que avaliar
O que está dando errado? É a sociedade que está doente, é a sociedade que não está trabalhando adequadamente para resolver esses problemas. O jovem está violento nas escolas, na aula, batendo no professor, então não está havendo referência, inclusive, de autoridade, autoridade dos pais, autoridade da família. Você vê o jovem, tira o carro do pai, da mãe, e vai dirigir ele sem habilitação e mata as pessoas. Ou seja, é um liberalismo em relação a isso. Não que eu seja uma pessoa careta ou que eu queira ser autoritário. Não é na questão de autoritarismo ou de um poder ditatorial sobre filhos. Não, o filho não pode ser um ditador sobre pais, né, sobre pessoas que estão responsáveis pela sua educação. Tem que ter um respeito desses jovens, e não bater no professor. As cenas de violência que a gente vê entre colegas em sala de aula, puxa vida, que sociedade nós estamos construindo? A própria questão do bullying, né? Que é uma intransigência na convivência, né? Senadora... Intolerância. O que é a pior coisa que tem, é a intolerância, né, de convivência. No debate sobre redução de maioridade penal, o internauta também fala muito sobre a questão do sistema carcerário. Como reduzir a maioridade penal se o nosso sistema carcerário colabora para as distorções da formação do ser humano, né? Eu acho que esse é um tema crucial. Nossas cadeias são, como disse, depósitos não dá para se dizer de gentes, né? E são fábricas de bandidos, né? Vamos fazer, essa é a realidade. Mas por quê? O que faz o preso dentro de uma cadeia? O que ele faz? Nada. Nada. Agora está se criando alguns exemplos de que a leitura ele pode reduzir por tantos dias de leitura, tantos livros lidos, reduzirá tantos dias de cadeia. Então, isso são experiências, mas eu penso que nós temos que ter uma coragem de abordar esse tema de uma maneira muito mais prática. Eu visitei, há bastante tempo atrás, uma penitenciária em Cuba. Nós costumamos usar o sistema cubano como um exemplo para a educação, para a medicina. Estava até importando o médico cubano para atender os brasileiros. Olha, então, se nós estamos usando essas coisas de Cuba, por que nós não usamos um sistema penitenciário cubano de excelente qualidade? Lá em Cuba, quando eu visitei essa penitenciária, eu fiquei 2 dias numa penitenciária lá, com o então secretário nacional de Serviço Penitenciário. E aí o que acontece? O preso, dependendo da sua habilidade, ele vai ser distribuído. Se ele é um mecânico, ele vai trabalhar numa oficina mecânica. Se ele é um marceneiro, vai trabalhar numa marcenaria. Se ele é um padeiro, vai trabalhar na padaria. Ou seja, ele é distribuído para alguns departamentos que ele tem uma produtividade. Aquele trabalho dele vai ser remunerado. Pode ser até simbolicamente. Só que aquilo que ele faz ali, a geração daquela renda que ele faz, é o custeio que ele paga à cadeia. Então, a cadeia não fica sendo custeada por você ou por mim, porque às vezes somos vítimas desse bandido que assaltou, que roubou nosso veículo, que nós compramos com sacrifício, e aí você, além de você ter sido penalizado por ter sido tirado do seu bem, ou da sua própria vida, de um familiar seu, você ainda tem que pagar, porque a sociedade é que paga, a pensão do apenado na cadeia. Então, a lei brasileira impede que ele trabalhe. Existem alguns trabalhos que ele faz, que ele sai, também na redução da pena. Mas eu acho que se você tiver esse tipo de tratamento, até a própria afetaria, inclusive, no próprio índice de criminalidade. Porque ele saberia que se ele sair da cadeia, se ele for reincidente, se ele não trabalhar lá dentro, ele vai ter consequências disso. É que nós somos extremamente paternalistas em relação a proteger o criminoso. E a maior parte deles são reincidentes, não só os próprios menores também são reincidentes daqueles que saem dessas casas das FEBEM. Então, nós vamos dizer que as casas dessas de onde ficam os jovens, as casas assistenciais de proteção, também estão sendo hoje uma boa escola para a criminalidade. Então, a senhora também defende essa reforma no... Nós temos aqui sistema penitenciário brasileiro. Eu acho que ele está... e hoje é incrível, prefeitos, os governadores têm dificuldade de conviver com sistemas mais modernos, fazer parcerias público-privadas para construir presídios de qualidade. O que também acontece em outros países, também, né? O preso vai lá, quando há um motim, destrói e tal. E o que acontece? O Estado, nós vamos ter que pagar a reconstrução daquele vandalismo que ele fez. Por que não fazer o preso que destruiu uma parede, reconstrua a parede?
se foi ele que fez aquela depredação, aquele ato de vandalismo. Nós temos que ter clareza dessas coisas, sem aquela coisa do coitadismo, não sei o que. Nós temos que ver com... Alguém paga isso, não tem almoço de graça, nós temos que encarar isso com a realidade que merece. Senão nós vamos acabar ficando aí reféns permanentemente da criminalidade e da impunidade. Porque hoje matar por causa de um tênis ou por causa de um celular não tem nenhuma consequência. E aí o cara repete esse crime porque não houve nenhuma consequência para ele de prisão ou de uma penalização maior. Tá certo, senadora. Muito obrigada pela sua atenção. Eu que agradeço. A você que nos acompanha também, muito obrigada por ter acompanhado aqui nossa entrevista. Você pode participar desse debate. Acesse www.senado.leg.br/e-cidadania. Esse é o espaço oferecido pelo Serviço de Comunicação aqui do Senado Federal, onde o cidadão pode se manifestar, dar suas sugestões, fazer suas perguntas. E nós contamos com a sua participação para o próximo debate que se realiza na segunda-feira, dia 17 de junho, na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal. Você pode entrar em contato também com o programa Argumento, pelos meios que já conhece, ligação gratuita ou acessando o site. Endereços que estão à sua disposição aí no seu monitor.